Então, voltando aqui, a gente vai dar continuidade falando do sistema de criação, densidade de alojamento e equipamentos. O sistema de criação empregado, né, na cotornicultura, ele pode ser feito de 3 formas: criação em piso, criação em baterias e criação em gaiolas. A gente vai ver a particularidade de cada um. Primeiro, a gente vai falar da criação em piso. A criação envolve grande número de aves, né, podendo ser utilizada em codorna de corte e de postura. Então, se a gente está falando de codorna de corte, quando a gente fala de criação em piso e também em gaiola, muito importante a gente definir aqui a densidade de criação. Então, a gente tem aqui, ó, pode ser utilizado até 21 dias de idade, né? A fase inicial e da criação de codornas de corte. A gente utiliza 120 aves por metro quadrado. Após 21 dias, elas podem, então, ser transferidas para baterias ou, se a opção for continuar o tratamento aí no piso, a densidade nessa fase de crescimento e terminação é de 70 aves por metro quadrado. Quando a gente fala em criação no piso para codorna de postura, tanto para ovos comerciais ou férteis, né? A fase inicial no piso, a gente vai ter de 100 a 80 aves por metro quadrados, para codornas, né, japonesas e europeias, respectivamente, porque, lembrando, pode-se criar as fêmeas para a produção de ovos, tá? Elas têm um volume menor de produção, mas pode ser utilizada para a produção de ovos as fêmeas e os machos para o abate. A recria, até 35 dias, né? A densidade é 120 a 60 aves por metro quadrado, para codornas leves e pesadas, né, respectivamente. E após os 35 dias, quando já vai entrar na fase de produção, é recomendado que já sejam transferidas para as gaiolas de postura ou baterias, tá? Existem poucos trabalhos que falam na postura, na criação em piso, pelo comportamento das aves, para manter a qualidade desses ovos, né? Então, existem agora alguns trabalhos já iniciando nesse sentido, porque a gente já sabe, né? Vocês já ouviram falar, que tem se trabalhado e tentado bastante evitar a criação de aves em gaiolas, né? Então, a gente faz aí esse tipo de estudo para ver como seria, então, essa produção de postura no piso. Mas lembrando que o mais comum é, após 35 dias, essas aves irem para as gaiolas, tá? Então, quando a gente fala em criação no piso, além da densidade, né? A gente tem que utilizar alguns equipamentos. Os bebedouros podem ser do tipo pressão, comedouro, bandeja ou prato, fonte de aquecimento, porque a gente está falando lá do início, as aves necessitam de uma temperatura ideal para o desenvolvimento. O círculo de proteção, porque lembrando que as codorninhas elas vão nascer com 7 a 10 gramas, então a gente precisa fazer o círculo de proteção, que vocês já devem ter visto lá com o professor Raul. Esse círculo de proteção, ele vai fazer o quê? Diminuir como é que eu posso dizer? O tamanho, né, do galpão e facilitando esse aquecimento. Os comedouros e bebedouros vão ser substituídos pelos definitivos quando as aves têm 15 dias de idade. As codornas, a gente tem um problema muito grande nessa fase inicial com fornecimento de água, porque as aves, além de ser bem pequenininhas, como eu falei, elas se afogam muito fácil, então é uma fase muito delicada.
Então, o ideal é que se coloque bolinha de gude, pedras dentro aí do bebedouro para evitar que as aves aí se afogam. Quando elas já têm lá os seus 15 dias, a gente já pode passar para os modelos definitivos. Então, o sistema de criação em baterias, que é o que a gente tem aqui na UFOPA. É o mais utilizado para pequenos produtores, porque esse sistema de criação, ele ocupa um espaço menor, que essa bateria, ela fica uma sobre a outra, né? Pode ser adotado por todas as fases de criação da codorna, tanto para carne e ovos. E a densidade, ó, as codornas europeias podem ser criadas na bateria após os 21 dias, 70 aves por metro quadrado. E as japonesas, né, de 100 aves por metro quadrado. Lembrando que as codornas europeias, elas são maiores, né? Então, por isso, um número menor de aves por metro quadrado. E para a postura 100 aves por metro quadrado. É claro que existem vários trabalhos que fazem uma avaliação, como que essa densidade ela está influenciando aí na produção e na postura dessas aves, pensando no bem-estar das aves, tá? Aí, a gente vem continuando, né, para o sistema de criação em bateria. As baterias, elas são equipadas aí com comedouros lineares, né, do tipo calha, e os bebedouros lineares também do tipo calha. Ou, como é o nosso caso, tem bebedouros aí nipple, né, ou concha, que é um nipple para cada gaiola, onde as aves vão conseguir tomar água, e é uma água de mais qualidade. Devem possuir comedouros de fácil acesso às aves, no mínimo em 50% do perímetro aí na frente da gaiola. Assim como o bebedouro deve ter 25%, se a gente estiver falando de calha. Existem vários modelos de gaiola, tanto o número de andar, quantos andares vão ter cada gaiola, espessura, né? Mas, de modo geral, as baterias, elas têm 270 metros de comprimento, 270, desculpa, por 0,9 de largura, né? Com 4 ou 5 andares sobrepostos, equipados com comedor e bebedouros, e abaixo de cada andar encontra-se uma bandeja coletora para excreta. Isso é importantíssimo, né? Porque se a gente não tiver essa bandeja, as aves dos andares de cima vão fazer o quê? Defecar, e a excreta vai cair todo em cima dessas aves. Então, aqui, né, em Santarém, nós temos uma bateria que tem 7 andares, bebedouro tipo nípel, comedouro tipo calha e as bandejas. Esse tipo de criação em bateria, ele tem uma mão de obra maior, porque a gente tem que fazer o quê? Tem que limpar essas bandejas no mínimo 3 vezes na semana, né? Então, tem um trabalho maior fazer aí essa limpeza. Aqui tem a foto, né, das baterias, tá? Aqui tem onde vai aparar os ovos, os comedouros. Ou aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fala que as baterias não devem ultrapassar 5 andares, devendo a gaiola mais alta estar a 1,5 metro do teto para não prejudicar a circulação de ar, para diminuir também a distância, né, do telhado, que a gente sabe que tem a radiação e pode aumentar aí o problema de calor sobre essas aves. As bandejas devem estar bem espaçadas do fundo, né? Para facilitar a ventilação e a secagem dessas excretas. Então, a gaiola ela tem que ser montada de forma correta e sempre passar por manutenção. Agora, a gente vai falar do sistema de criação em gaiola, que é o mais utilizado quando a gente fala de criações maiores, tá? E é apropriado para a criação de codorna em fase de recria, principalmente para a fase de produção.
As gaiolas de recria medem aí, em média, 98 centímetros de frente, 37 de profundidade e 15 de altura. E são divididas ao meio para alojar 12 codornas em cada compartimento. Aqui são gaiolas, né? Ó, pode ser disposta em esquema de pirâmide, escada ou sobrepostas verticalmente. Então, se as gaiolas, né? A bateria é porque tem só uma fileira aqui de gaiola uma sobre a outra. Se eu estou falando de gaiola, eu tenho uma linha enorme, uma sobre a outra aqui. Só que, se eu estiver falando de gaiola sobreposta verticalmente, tem que ter uma bandeja embaixo de cada uma para que faça, então, a recolha das excretas, tá? Então, aqui, instalação com 2 filas de gaiolas sobrepostas. Então, a gente tem o bebedouro de um lado, tipo calha, comedouro, né? Um aparador para ovos e a bandeja de dejetos. E aqui, um sistema de criação em forma de pirâmide. Aí, aqui a gente tem as pirâmides, né? Aqui no caso, 4 andares, tá? Com 2 fileiras, né? Uma de cada lado. E aí, como elas vão ser sobrepostas aí dentro, localizadas dentro do galpão, vai depender da dimensão desse galpão. E aqui tem instalação com gaiolas em 2 filas simples, né? A instalação com 2 filas dispostas em pirâmide. Então, dentro do galpão, a gente tem um corredor para fazer o manejo do lado de cá, o corredor no meio, né? Corredor central. E o outro corredor na lateral. Vai variar, né? Quanto às dimensões, mas geralmente as gaiolas vão medir de 100, de frente, 30, 16, com capacidade para alojar 30 codornas. Cada gaiola é dividida com 3 compartimentos, cada um com 33 de frente para 10 aves, né? Então, a gaiola, ela é dividida em 3. São equipadas com aparadores de ovos, comedouros, como a gente já falou, né? De bebedouro ou calha. Essa foto aqui é da gaiola do meu experimento, né? Aí aqui mostra o comedouro, com a marcação, né, dos tratamentos que eu utilizava, o bebedouro aqui tipo nipple, e uma gaiola ó, com os repartimentos aqui, ó, tá? Cada repartimento e cada nipple, ó, ele serve para 2 repartimentos aqui, tá? Aqui também é lá onde eu fazia meu experimento, na Unesp, e a gente tem mostrando aqui como que fica as excretas quando a gente está trabalhando com gaiolas em forma de pirâmide, tá? Na produção, né, de ovos, a gente costuma retirar as excretas apenas na saída do lote, tá? Então, as pirâmides, elas têm uma altura, né? E as excretas, elas vão se acostumando, se acumulando ali embaixo. Pode ser limpo, né? Com as aves alojadas, mas as codornas, elas são bem sensíveis. Então, quando ocorre o quê? Um trabalho ali dentro do galpão para essa retirada, pode diminuir a postura dessas aves. Então, se a gente tiver um controle correto aí dos bebedouros para não ocorrer vazamento e aumentar muito a umidade dessa excreta, a gente pode deixar acumular e após 300 e alguns dias ali, 370, né, 390 dias, 380 dias, a gente pode retirar essa excreta sem nenhum problema de moscas e larvas nesse sistema, tá? Mas lembrando, né, isso aqui é eu magrinha na época, né, que achava que era gorda, nada a ver. Aqui a gente tem sempre que manter os corredores limpos, né, mesmo que a gente não retire essa excreta, todo dia tem que passar, fazer a limpeza, né? Nesses dias aqui todos os comedores estavam vazios, porque a gente estava fazendo o quê? A medida do consumo semanal. Então, a gente tira toda a ração dos comedouros, faz a pesagem dos ovos, da ração, e depois a gente
passa ao manejo novamente. A gente vai ter vários modelos, né? Aqui tem umas gaiolas de madeira, para uma criação mais rústicas, né? Nas gaiolas de madeira aí, a gente tem os bebedouros tipo nipple. A gente já teve teve modelo de gaiola de madeira aqui também em Santarém, mas a gente acabou doando, né, na pandemia, esse modelo. E aqui a gente tem comparando, né, o sistema de criação entre piso e gaiolas. A gente sabe que todo o sistema, a gente tem as vantagens e as desvantagens. Então, a criação em piso. A vantagem: menor custo inicial, né, que a gente não precisa comprar os equipamentos, maior uniformidade do lote, melhor e mais uniforme é o fornecimento de calor dentro do galpão. A desvantagem: possibilidade de incidência de coccidiose e verminose, né, que essas aves vão estar ali sobre as excretas, maior mão de obra e possibilidade de mortes por amontoamento, principalmente nas primeiras fases, quando as aves, quando elas quer se aquecer, elas costumam se amontoar, e aquelas aves que ficam embaixo acabam sendo levadas à morte por amontoamento. Gaiolas, as vantagens: maior controle sanitário, né, dessas aves, maior número de aves por área e o manejo é facilitado. A desvantagem: o maior custo inicial para comprar esses equipamentos, maior proliferação de moscas, principalmente se a gente não fizer um controle correto aí de bebedouros para evitar vazamento, e as excretas devem ser retiradas das bandejas periodicamente se a gente estiver falando de gaiolas sobrepostas, tá? Isso é importante. Aí a gente vai falar agora um pouco do manejo inicial na criação de codornas no sistema de piso, tá? Para a introdução de um novo lote, a gente deve sempre fazer uma limpeza e desinfecção, então usar um vazio sanitário. Nas codornas a gente usa o sistema all-in, all-out, né? Como nos frangos, todos dentro, todos fora. Sai um lote, ocorre aí uma limpeza, uma desinfecção, um vazio sanitário, para depois introduzir essas aves. Então, o que a gente deve fazer? Retirar a cama, varrer o piso, lavar com água, né, sob pressão, desinfecção com produtos químicos, fazer o vazio sanitário, né, de aproximadamente 15 dias, colocar uma nova cama, nivelar, né, de 5 a 6 centímetros, para preparar para iniciar a entrada desses animais. Então, como vocês viram, certeza lá com frango de corte, é muito importante a gente escolher o material utilizado para cama. Então, esse material ele tem que ter algumas características: capacidade de absorver e desprender com facilidade a umidade das excretas, ser livre de resíduos tóxicos, materiais estranhos ou contaminantes microbiológicos. Então, esse resíduo ele não deve ter passado por nenhum processo químico. A ausência de formação de pó, disponibilidade na região, né? Porque não adianta eu escolher um material, uma maravalha, por exemplo, e não ter na região. E baixo custo. Aqui eu coloquei maravalha, que é a mais utilizada pelas características, mas aqui na região de Santarém, o material mais utilizado é a casca de arroz, que é mais facilmente encontrado, ok? Vocês também já viram lá no frango de corte, né? Para receber essas aves com 7 a 10 gramas, lembrando, né? A gente deve montar o círculo de proteção. Então, para ser alojado aí 1.000 codornas, né? Por círculo, numa densidade aí de 200 aves por metro quadrado. Acampando lá acesa 2 horas antes da chegada do lote, para que quando essas aves cheguem, já tenha aí uma temperatura ideal ali dentro. Então, tem que ser colocado uma campana na região central, bebedouro, comedouro, né? Disponibilizados aí dentro do círculo, e lembrando do perigo de afogamento das codornas nos bebedouros, ok? Então, a gente tem aí bebedouro, copo de pressão, né? 10 a 15 dias para cada 200 aves, e depois a gente vai substituir pelo pendular. A gente tem comedouro de bandeja, né? E prato, e depois a gente vai substituir por comedouros
tubulares aqui. Então, a gente vai abastecer os bebedouros com água e açúcar, né? Para esperar a chegada dessas aves. É um costume fazer para ter uma hidratação e aumentar a energia desses animais. Então, quando as aves chegarem, molhar o bico de algumas dessas aves na água, porque a gente vai estar ensinando essas aves onde está a fonte de água, tá? E rapidamente as outras aves vão observar esse comportamento e todas vão encontrar a fonte de água. 2 horas após a chegada, né, onde elas já tomaram a água, a gente começa a fornecer a ração. A água deve ser limpa, fresca, renovada 2 vezes ao dia, quando a gente usa comedouro tipo copo de pressão. A gente deve limpar esses bebedouros todos os dias, né? Então aumenta a mão de obra. Nessa fase inicial, não é recomendado o nipo, né? Os comedouros tipo bandeja devem ser abastecidos 3 a 4 vezes ao dia, colocando pequena quantidade. Cada vez que a gente coloca ração no comedouro, a gente está estimulando essas aves a ir nessa fonte de alimento. A ração deve ser retirada, né, e colocada uma nova, se essas aves não consumiram toda aquela ração deixada ali, por isso que o ideal é colocar pequenas quantidades, né? A gente viu nas fotos lá o que a codorninha faz. Ela entra dentro do comedouro, né? Então, pode ocorrer que elas vão defecar sobre essa ração e pode ocorrer aí fermentação, né? De molhar essa ração. Então, sempre tirar antes de fornecer a nova ração. E observar a temperatura dentro do galpão, né? A gente já está usando ali o círculo de proteção, já está usando a campânula, né? Para deixar uma temperatura ideal. A temperatura, né, ela vai diminuir aí 3 a 4 graus por semana com o avanço da idade, mas a gente tem algumas tabelas que dizem aí qual a temperatura ideal. Então, a gente sabe que se as aves passam muito calor, elas podem morrer, passam muito frio também pode levar à morte, principalmente nessas primeiras fases, né? Então, a gente tem tabelas em vários locais dizendo a temperatura ideal. A densidade também, né, de alojamento, a gente vai encontrar aí em vários livros. Eu coloquei alguns livros para vocês no SIGA, né? Então, a gente deve observar bastante aí essa densidade de alojamento e a gente vai abrindo, né, o círculo de proteção para aumentar essa densidade à medida que essas aves vão crescendo, lembrando que as aves aumentam, né, o seu peso bastante aí em 4 semanas, tá? E se a gente comprar dentro de incubatórios, né, credenciados e confiáveis, eles já vão mandar essas aves sexadas, né? Só que pode, né, passar algum animal aí, sempre acontece numa sexagem ocorrer alguns erros. Quando essas aves já estão lá nos 20 a 21 dias, a gente vai já fazer essa sexagem através da diferenciação da cor da pena, né? Lembrando, as fêmeas têm penas do peito dotadas de pintinhas e os machos uma pigmentação acastanhada. Então, a gente consegue fazer essa diferenciação. Então, a sexagem é realizada e as aves são transferidas para as baterias ou para box de piso, de acordo com o objetivo da criação e o sistema escolhido, tá? Um outro fator que a gente viu na aula passada sobre as matrizes, importante, é a debicagem, tá? A debicagem, ela ocorre aí no máximo aos 12 dias, né? Pode ser feito 2 tipos de debicagem, aos 12 e aos 35 dias. A debicagem é um assunto bem controverso e bem polêmico, porque ocorre aí bastante problema, né, sobre o bem-estar das aves que são debicadas, mas as aves que não são debicadas pode ocorrer aí muita briga. Então, existem alguns tipos de debicagem.
tá? Na figura 1, a gente tem uma ave debicada, metade do bico. A figura 2, debicada 1/3. E a 3, uma ave não debicada. Então, indica-se aí duas debicagens dessas aves, ou um sistema novo que está sendo desenvolvido, que é a debicagem no incubatório, né? Que é a debicagem para o infravermelho. Então, ainda tem alguns estudos, mas costuma se fazer ainda o manejo de debicagem com a lâmina quente, como foi mostrado lá na aula passada de matrizes, tá? Criação e manejo de codornas para ovos. Então, o fornecimento de ração, o ideal é que seja feito 2 a 3 vezes ao dia, observando a quantidade consumida por ave, para a gente fazer esse cálculo, né? Cada vez que eu vou ao comedouro fornecer ração ou só passo a mão ali naquele comedouro, eu já estou estimulando essa ave a consumir ração. As codornas também, elas são sensíveis à luz, né? Então, o ideal é que a gente faça um programa de luz. 14 horas, o indicado, né? 14 horas de luz ao dia ao aparecimento do primeiro ovo, e a gente vai aumentando, como vocês viram no programa de luz lá com o professor Raul, até atingir 16 a 17 horas dia. Então, limpeza diária no bebedouro. A coleta de ovos, o ideal é que ela seja feita de 7 horas e 18 horas, 2 vezes ao dia. Diferente das galinhas, né? A maioria das aves, das galinhas, elas botam no período da manhã, tá? Isso já como que eu posso falar? Afirmado, comprovado, que a maioria das aves das galinhas colocam seus ovos de manhã. As codornas, já a maioria colocam seus ovos na parte da tarde. Então, a gente coletando os ovos 7 horas da manhã, a gente coleta aqueles ovos que foram botados após as 18 horas, tá? Embalar esses ovos, a maioria em bandejas, né? Embalagens com capacidade de 30 ovos, é a forma mais clássica da venda desses ovos de codorna. Relembrando, o início da produção, 6 a 7 semanas, o pico de produção ocorre de 11 a 14 semanas, e as codornas, elas atingem uma porcentagem máxima de postura no pico de 93 a 95% da produção de ovos. Peso da ave aí no início da postura, 120 gramas, e no final de 150 a 160 gramas. E elas consomem aí de 25 a 30 gramas, e a morte, né, semanal aí, aceitável, é até 0,76%. Aqui mostrando, se a ave tem uma recria no chão, o pico de postura ocorre com 80 dias. Se a recria ocorre na gaiola, o pico de postura ocorre com 60 dias. Então, além de toda, né, a diminuição, a vantagem e desvantagem que a gente já viu, tem pesquisas que comprovam que quando essas aves são recriadas aí em gaiolas, elas vão atingir o pico de postura mais cedo. Aí a criação e manejo da codornas para corte, né? Não na fase de engorda, a codorna consome grande quantidade de água, principalmente na fase de terminação. As codornas adultas bebem água para ajudar a deglutir a ração, né? Então, sempre manter bebedouros limpos e água de qualidade na temperatura adequada. Iluminação artificial, né? Também a gente tem aí programas de iluminação para corte, que vai estimular o crescimento e o ganho de peso diário e pode antecipar aí o abate. Até 21 dias, né? Entre as mesmas espécies, não se, entre a europeia e a japonesa, não se verifica grande diferença quanto ao peso e ao ganho de peso entre machos e fêmeas, né? Como a gente já mostrou. E o abate de codornas machos, né? Entre 6 e 7 semanas de vida, 42 e 49 dias. As japonesas com 120 gramas e as europeias com 200 gramas. Então, ocorre muito das pessoas
comprarem as aves sem ser sexadas, né? Ou comprar os ovos férteis e fazer essa incubação na sua propriedade de codornas japonesas. Ocorre, então, aí, ó, a separação dos machos e as fêmeas. A partir do momento que a gente consegue fazer essa sexagem pela plumagem do peito, e os machos, eles são levados, né, até atingir a idade do abate, e as fêmeas vão para postura, tá? Então, ocorre aí o abate entre as 6 a 7 semanas, como eu falei, a codorna japonesa aproximadamente 120 gramas e a europeia 200 gramas. O abate aí após a 6ª semana resulta em pior conversão alimentar do lote, como o frango de corte, né? A partir aí, então, dessa 6ª semana, não é viável que a gente leve esses machos, né? Por mais esses machos ou a fêmea europeia também, né? Que é criada para corte. Mais à frente, que a gente vai fazer o quê? Piorar a conversão alimentar, porque esse animal vai chegar no limite onde ele não consegue aumentar aí o seu ganho de peso. Então, por isso que a gente tem a idade, né, do abate, que é a idade em que é ideal para que ocorra esse abate com o máximo ganho de peso e a melhor conversão alimentar possível. Aos 45 dias, a conversão alimentar aí ela vai variar de 3,7 a 4,2, dependendo do sexo, da espécie, do manejo da alimentação. Após 45 dias, como eu falei, vão estabilizar o crescimento e não vão ganhar mais peso de forma significativa. Pode ocorrer o quê? Deposição de gordura, que não é o ideal. Abaixo das codornas, né? Como no frango de corte, ocorre então a apanha. Cuidado para não ocorrer aí lesão na carcaça, apanha nas horas mais frescas do dia. Essas aves têm que ficar em jejum, transportar para o batedouro, feito o abate, a sangria, a escaldagem, dependem de enceração, e embalagem, né, para venda. Para finalizar, a gente vai falar aqui da criação e manejo de codornas para a produção de ovos férteis. Então, eu posso querer produzir, né, os ovos férteis para venda para algum pequeno produtor que queira começar uma criação de codornas aí na região e não tem aí um grande uma grande empresa, né, incubatória para poder vender esses animais de um dia. A característica das fêmeas para produzir os ovos férteis. Então, lembrando, né, elas vão atingir a maturidade sexual 35 a 42 dias. Aos 35 dias, elas vão ter aí mais ou menos 90 gramas. Vão estar com empenamento bem desenvolvido, pele maleável e flexível ser tocada. Abertura dos ossos pubianos, aproximadamente 1,5 centímetros, plumagem brilhante e olhos vivos. E ela pode ser utilizada na reprodução aí por até 1 ano, né? Os machos, maturidade sexual, 46 a 48 dias, que já vão ter os órgãos sexuais desenvolvidos. Esses machos, eles têm que ter vivacidade, bico curto e escuro, né? São características de animais, de bons animais. Canto, como eu já falei lá no início, só o macho da codorna canta para atrair a fêmea. Então, ele tem que ter um canto contínuo, né? Para mostrar que ele tem esse libido. Plumagem brilhante, marrom viva, cabeça, pescoço e peito acastanhado. E o macho, o ideal é que ele seja utilizado na reprodução por 6 meses apenas, tá? Como que eu vou selecionar? É baseado em resultados dos controles de postura, índices produtivos. Então, eu devo ter sempre o meu controle zootécnico para fazer aí como eu posso falar? Essa seleção, desculpa. Então, tem que ter um controle adequado da coleta de ovos, né? Então, a gente coleta os ovos mais vezes ao dia, quando a gente está falando de ovos férteis.
Selecionar no momento que ocorre o primeiro ovo, né? Selecionar as aves que iniciam essa postura antes dos 40 dias, porque a gente quer repassar para a prole. As fêmeas selecionadas devem apresentar taxa de postura superior a 80%, né? Isso vai variar de acordo com a espécie, linhagem, manejo e idade. E mais, então, ó, mais de 90% de postura nas japonesas e 80% nas europeias. Lembrando que as europeias, elas produzem um volume de ovos menores. Como que ocorre aí o acasalamento, né? Existem vários manejos, mas o mais recomendável é que se forme grupos ou famílias. 3 fêmeas para um macho na gaiola. Vantagens, né? Simplifica o manejo, melhor viabilidade econômica, melhor resultado de fertilidade e eclodibilidade. Então, a gente vai levar o macho para a gaiola da fêmea quando eles já tiverem aí 6 a 7 semanas de idade, porque já vão ter atingido a maturidade sexual. Os ovos para incubação, a gente começa a coletar após 15 dias do início do acasalamento. Então, depois que a gente marcou o dia que levou o macho para a gaiola das fêmeas, né? 15 dias após, a gente começa a coletar esses ovos, que a chance desses ovos estarem férteis é maior. A gente pode fazer o remanejamento dos machos, né? Trocar esses machos, lembrando que os machos eles devem ser substituídos a cada 6 meses. O ideal é que se compre machos de fora para evitar consanguinidade. E as fêmeas elas podem ir até 1 ano, mas o ideal é que cada 6 a 8 meses possa ocorrer a substituição dessas fêmeas. Para a incubação, o recomendado é que a gente colete os ovos 3 a 4 vezes ao dia. Lembrando, né, que a gente coletava lá para a produção de ovos 2 vezes, 7 e 18. Então, para incubação, o ideal é que a gente colete mais vezes, para evitar que esses ovos fiquem ali dentro do galpão e evitem aí a contaminação. E esses ovos têm que passar por uma seleção diária para ser escolhidos aí, selecionados para incubação. Então, a gente vai encontrar ovos de várias formas, né? Então, ovo redondo, pontudo, vários tamanhos, né? Então, aqui no cantinho, né, a gente tem aqui um ovo normal e o peso, né, de 9 a 12 gramas. Então, a gente escolhe ovos de peso 9 a 12 gramas e com esse formato, que as chances, né, de nascer pintinhos são maiores, tá? A gente vai encontrar também variações da pigmentação, né? Todos esses aqui são anormais, tá? Sem pigmentação, pode ter alguma deficiência, muito manchado, vitrificado e normal. Ó, essas fotos aqui são todas de variação de pigmentação normal, mais escura, mais clara. Esses ovos, então, aqui de baixo, estão aptos para incubação. Então, a gente deve descartar os ovos arredondados, pontiagudos, casca muito fina, totalmente despigmentados. São ovos que não vão ter sucesso quando forem colocados lá dentro da incubadora, da chocadeira, né? E podem ocorrer aí que esses ovos estourem e contaminem os outros ovos. Então, só resumindo, né? O período de incubação é de 16 a 17 dias. A temperatura da incubadora vai aí de 37,5 a 37,7. A umidade relativa é muito importante, né? Dentro da incubadora tem que ter de 60 a 70. E a gente faz a transferência dos ovos para o nascedouro aos 14 dias, tá? A temperatura do nascedouro, 37,2 e a umidade, 80%. Então, a gente faz também, como nos ovos de galinha, a viragem desses ovos, para evitar o quê? Que o embrião grude nas paredes dos ovos. Então, a gente começa a fazer essa viragem no final do segundo dia até 14 dias. Quando transferiu para o nascedouro, a gente não vai mais fazer a viragem desses ovos, tá? Como que a gente deve proceder para selecionar essas aves, né, em pequenas criações? Usar apenas fêmeas de primeira geração, então a gente não pega
As fêmeas que nasceram ali no nosso plantel para reprodução, porque vai aumentar a consanguinidade. Machos adquiridos de outros criatórios ou matrizeiros, né, para evitar consanguinidade. E, com isso, diminuir ali anomalias físicas na prole, se ocorrer, né, bastante, a gente troca aí as matrizes, tá? Se a gente não usou fêmeas de segunda, terceira geração, e mesmo assim começa a ocorrer anomalias físicas, a gente troca essas matrizes que elas não estão, né, passando as qualidades que a gente deseja para a prole. A maior atenção deve ser dada ao manejo com ovos, né, que darão origem às futuras codorninhas. Então, coletar 3 a 4 vezes ao dia, não deixar esses ovos muitos dias antes de colocar para incubação. Quanto mais dias a gente armazena esses ovos fora da incubação, menor o número de pintainhas também, a gente chama de pintainhas nascidas. Então, era basicamente, né, um resumo do que eu tinha que falar aqui sobre a criação de codornas, tá? Lembrando, tem a palestra que está muito boa, muito completa, com algumas atualidades, e os livros também de codornas que eu coloquei no Siga A e o questionário para vocês